Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila e do programa O Ponto da Política. Hoje estamos aqui recebendo um dos coordenadores do movimento separatista O Sul é Meu País, é o engenheiro civil Celso Bendlin, e para conversarmos aí sobre o plebiscito, a consulta popular, que o movimento fará agora dia 7 de outubro. Sábado, 7 de outubro. O Fábio Cristiano, hoje, por questões profissionais, não pôde participar do nosso programa aqui. Mas quarta-feira ele estará de volta, ok? Celso Bendlin, como é que está você? Tudo ok? Dá um alô para a galera aí que já começa a aparecer. Vamos lá para o pessoal, a gente quer... O movimento quer agradecer o Chicão aqui, sempre deu uma oportunidade para a gente, ajudou a gente a divulgar. Ele esteve, já falamos com ele na rádio, ele esteve com a gente lá no Congresso. Clube Italia. Isso, em 2015, o Congresso do movimento que foi aqui em Curitiba. Né? A gente agradece isso. Hoje, era para o Pedro também ter vindo, a Keila também. Eles estão bem ocupados, né? Então, são dois motivos diferentes que eles estão ocupados. Legal. O Pedro está correndo, porque esse já é o nosso segundo plebiscito, né? Então, em 2016, nós fizemos o primeiro. E tudo transcorreu tranquilamente, né? Nenhum município fez grandes exigências em termos de documentação e tal. Esse ano, Curitiba exigiu que o Pedro fosse e protocolasse documento, requerimento, declaração, em 7 órgãos diferentes, então é meio ambiente, diretoria de trânsito, então, segurança pública, ação social. Nós vamos entrar nesse assunto daqui um pouco. Então, por isso, ele também, como todo mundo no movimento é voluntário, né? Ele ficou bastante atarefado durante essa semana, e daí, esse horário, ele precisa daí pôr em dia a vida profissional dele. Claro, ele pede desculpas por não ter vindo. Legal. A Keila... Deixa eu dar um alô só antes ali que está subindo, ó, o Rodrigo Bróbio, a Vélez Loboda, o Moacir Zimmermann, boa noite, Orlando Maranhão, Esfirras Abertas Pinhais, Nícia Bueno, Silvio José de Souza, Pedro Cirineu, Maria Heleno, Cláudio Miller e Orlando Maranhão novamente. Por favor, pode continuar. Ok. A Keila, daí o motivo pelo qual a Keila não veio foi o seguinte: com essa toda a polêmica que nos últimos dias a imprensa até colocou a gente em foco aí, né? Então está sendo falado em rádio, em jornal, teve alguma polêmica aí com um vereador de Curitiba, né? Com isso, os acessos ao nosso sistema e a entrada de voluntários, né, no sistema que a gente já vai falar mais um pouquinho como funciona, aumentou muito. Então, ela está lá ontem, até hoje de manhã, falei com ela, puxa, você vai poder ir hoje? Olha, trabalhei até 2 da manhã colocando os voluntários nos seus respectivos municípios, tal, pede desculpa lá, mas dessa vez não vou poder comparecer. Ok, mas a gente agradece aí o teu pronto atendimento pelo convite. Celso, é o seguinte, esse programa ele é retransmitido toda a quinta-feira às 11h30 pela rádio Nova Pinhais, FM Nova Pinhais, o Cabeça Branca lá, o nosso amigo Aloísio França, ok? É bom dar frequência para o pessoal. É o 98.3. Eles têm. É o seguinte, o Movimento Sul, essa iniciativa desse movimento, ela é baseada em quê, Celso? Ela é baseada no povo catalão, nos movimentos que separaram a Sérvia, Tchecoslováquia, Montenegro, enfim. É baseado nisso também ou é uma ideia nacional, brasileira, do idealizador? Não, na verdade, assim, esse movimento, o desejo de independência do Sul, né, ele é muito antigo, sempre existiu desde lá no tempo do Brasil colônia, e a gente for ver a história, então existiram guerras e tal, e isso com o avanço da civilização foi ficando esquecido, né? Mas o desejo de independência sempre existiu. Na história recente, né, então a gente tem os casos de
de países que conseguiram a independência, né, pela via democrática, e isso motivou, né, então, as pessoas que buscavam essa independência, né, puxa, existe uma via democrática, a gente não precisa derramar o sangue dos nossos irmãos para nos tornarmos independentes. Então, o movimento, a partir de... Vocês não pensam em movimento armado? Jamais, para conseguir esse interno? Nunca, nunca. É através do voto, da vontade do voto, isso, como está acontecendo. Você veja que interessante como um movimento ganha força a partir do momento que ele passa a ser pacífico, né? Então, na Catalunha mesmo, né? O ETA, né? Era a ação terrorista, eles queriam pela força mesmo. Quando eles soltaram as armas e passaram a buscar a independência através do plebiscito, de uma forma democrática, da conscientização pacífica, da conscientização da população, do apoio da população. Então, a população que antes era contra aquelas pessoas, aquele movimento, passou a apoiar, aderiram ao movimento, né? Então, é isso que acontece aqui com a gente também, né? Nosso movimento é pacífico, né? Pretende conseguir a independência pela via democrática, né? Isso é um processo longo, né? Se a gente olhar a história, tem país até na África, né? Que assim, a gente fala em África, a gente já pensa em guerra e tal, mas o Sudão e o Sudão do Sul, né? Eles se separaram, e é uma coisa bem recente, foi um processo até rápido, né? Democraticamente, através de plebiscito, né? Foi separado. Legal. É o seguinte, o mentor dessa proposta é o Celso Dodge, é um dos coordenadores do movimento, né? Eu quero mandar um abraço antes ali para o Silvio José, de novo ali, o Paulo Soares da Silva, estão nos assistindo, o Paulo Ronaldo, Paulo Soares, Irma Bail, o Paulo Soares, boa noite, amigo. Paulo Silva, Jardim Alto Tarumã, valeu, um abraço para o pessoal aí do Jardim Alto Tarumã. Kátia Cordeiro, Dione Duarte, Gabriel Zaramella, boa noite, Gabriel, um grande abraço para você aí também. Então, é o seguinte, esse movimento, ele acontece nos 3 estados do Sul. Isso. Né? Esse plebiscito vai acontecer, ou essa consulta popular irá acontecer aqui no Paraná ou simultaneamente nesses outros estados? E já você podia completar também, você tem uma estimativa dos adeptos dessa causa, o número. Vamos lá. Vai acontecer nos 3 estados, né, ao mesmo tempo. Então, como eu te falei, naquele nosso congresso lá em 2015 foi apresentado o primeiro plebiscito, né, que aconteceu em 2016. Né? Lembrando que todo mundo é voluntário, né, nesse movimento. Aí fica até a dica, né, para os políticos brasileiros. Não precisa fundo bilionário para fazer eleição, para consultar a vontade da população, né? A gente tem um sistema, é bem organizado o nosso sistema, né? Então funciona assim, você tem a Manes Tecnologia, é uma empresa de TI lá de Itajaí, eles doaram para o movimento, né, todo o sistema, né? Então funciona assim, você acessa lá no www.sullivre.org, né? Ou no sulista.org, você vai poder ser voluntário. Né? Então, você faz o seu cadastro no sistema, num primeiro momento, você entra lá, você está como simpatizante ou voluntário. Você pode ser um simpatizante que só está observando os números, as urnas e tal. Ou você só curioso não tem lugar para só curioso, os caras só me dão uma... Não, é um simpatizante, né? Tá lá. Mas o simpatizante nem sempre o curioso nem sempre é simpatizante, é mais... mas não tem como, o sistema não tem como ver o coração da pessoa, né? Então, a partir do momento em que você passa a ser voluntário, né, o teu líder municipal vai entrar em contato contigo. Puxa, você é voluntário do nosso movimento, né? Você gostaria de participar no plebiscito,
cuidar de uma urna, ajudar no dia da votação, tal, e vai ser alocado numa urna. No dia da votação, o que vai acontecer? Então, a pessoa tem uma urna, né? Essa seria a pergunta, a próxima pergunta. Mas antes vamos dando um abraço aí para o pessoal. Sandoval Pereira, um abraço. Orlando Maranhão. Na Catalunha, a polícia desceu a pancada e o rei já disse que o plebiscito é ilegal. Depois pode anotar. Sim, eu vi. Só aproveitando ali, é engraçado, pelo menos para mim, parece engraçado um rei falar que um plebiscito popular é antidemocrático, né? O cara vai ser eternamente rei, vai passar para o filho dele. Como é que um cara desse tem moral? Bom, enfim. Né? Ali, ó, Garra entrou, Sueli Aparecida Lima, um grande abraço, boa noite. Elvis Massuqueto, um abraço aí para o Elvis. O Evandro de Oliveira Pereira, Sandoval faz uma pergunta. Boa noite. Aí, senhores. Esse movimento, ainda que seja difícil, o sucesso da criação dá uma nova república. É isso? Como é que é? Esse movimento, ainda que seja difícil, o sucesso da criação de uma nova república. Esse movimento, boa noite. Aí, senhor, ele fala, esse movimento, ainda que seja difícil o sucesso da criação de uma nova república. A Débora Pinto, Marcelo Souza, o Sandoval de novo, pelo menos mostra o descontentamento de grande parte da população. Reinaldo Ribeiro entrou. Exato. É o seguinte, pode completar também ali, quem poderá votar nessa consulta popular? Qualquer pessoa acima de 18 anos. Há que fazer uma inscrição anterior, tem que estar cadastrado? Não, para votar não. Vai funcionar assim. Então, como eu estava falando, então, vai ter a urna, né? O presidente da sessão, ele tem uma ata, né? Organizado, tem uma ata de abertura, né? Então, ele vai estar lá com a urna aberta. Então, ele vai instalar a urna lá. A urna tem esse adesivo aqui, né? Nos 4 lados, do sul. Na frente da urna, até a gente pode puxar aqui para o pessoal ver, tem essa faixa aqui, né, que é a pergunta do plebiscito, é essa aqui, ó, né, da consulta popular, né, não oficial. Você quer que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente? Essa vai ser a pergunta. E você, na cédula, responde sim ou não. Então, o presidente da sessão, ele abre a urna, pede para uma testemunha, que esteja passando uma testemunha que não seja do movimento, para assinar como testemunha na abertura da ata, ver, ó, realmente a urna está vazia. Não é oficial, uma consulta popular não oficial, aleatória à justiça eleitoral ou justiça brasileira. É um projeto de iniciativa popular. A função disso seria futuramente... Já chegamos no projeto de iniciativa popular. Então a pessoa daí começa a recolher os votos, né? Então a pessoa pode simplesmente vota, tem uma tintazinha lá que a gente marca o dedo de quem votar, para não votar de novo, né? Então, se a gente fizesse uma lista com o nome das pessoas, talvez alguém se constrangesse, puxa, não quero pôr meu nome, não vou votar. Então, é para todo mundo votar, então você só vai pôr uma tintinha ali no seu dedo para você não votar de novo. Tá? Então, pode votar quem é a favor, vota. Quem não é a favor, até uma coisa assim. Quem é contra ou que não é a favor? Vota também, só marca o não. Né? Até uma coisa assim que eu estava essa semana correndo várias cidades, distribuindo as urnas, né? Então a gente vê o que é realmente uma democracia, é quando está lá a pessoa que saiu do trabalho, vem ali buscar a sua urna para levar para o seu município, vem de ônibus. Fui lá em Itaperuçu, 8 horas da manhã, marquei com o pessoal na prefeitura para entregar. Veio o pessoal de Itaperuçu, de Rio Branco também. O cara ia começar às 8h30 a trabalhar, o Felipe lá, pegou sua urna, correu para o trabalho. Então, o que eu vou falar para quem é contra, né? Pessoal, é gente que está trabalhando, que acredita numa ideia, que também quer consultar, quer saber se a população é a favor ou contra. Se você é contra, você vai lá e vota não.
Você não precisa passar, falar, seu babaca, né? Não precisa xingar, vá lá e vote não. Se você é a favor, vá lá. Agir de forma democrática. Sendo a favor ou não, ou contra, agir de forma democrática. Exato. Aqui em Pinhais, aonde estarão instaladas as urnas e quantas urnas teremos em Pinhais? Duas, para você ver como evoluiu em relação ao ano passado. Ano passado a gente não teve urna em Pinhais. Esse ano nós teremos 2 urnas. Aonde? Uma ali na Jacob Macanhã, em frente ao Condor, ali onde a Praça do Skate, a Praça do Skate, a igreja, o Condor ali, e a outra lá no Bosque de Pinhais, na 24 de maio. Então teremos 2 urnas. Foi autorizado pela prefeitura? Precisou de autorização ou não? Tudo ok? Onde o único município que pediram bastante foi Curitiba. Curitiba, né? Porque até, vamos lá, onde é que a gente quer. Deixa eu dar um abraço então para o pessoal ali, para você dar uma respirada aí também. Tá bom. Reinaldo Ribeiro, André Santos, o Sandoval já viu, Ari Lima entrou, um grande abraço, Orlando Maranhão. Olha, vamos ler ali, está meio longe aqui. Onde é que está? Orlando Maranhão. Em vista que o Estado Federal tem soberania sobre Estados federados, e o Estado Federal reconhece tal plebiscito como ilegal, e jamais vai dar legalidade ao movimento. Que efeito e quais outros meios o movimento pretende usar para concretizar a separação dos 3 estados, sendo que alguns simpatizantes do movimento usam como argumento a bagunça instalada em Brasília, no qual estão representantes dos 3 estados envolvidos em toda essa sujeira. Daí a Sheila Sheffield entrou, Tereza Mídia Turma entrou, sou a favor, podem, porém você parece com o Bolsonaro, só que não, olha aí, estamos achando que vai ser do Bolsonaro aí. Todo mundo fala isso. Zé Francisco entrou, o vereador Zé Francisco, Tereza de novo, kkk, deu risada, mas por favor, fique à vontade. Então, vamos lá. A palavra é sua. O Orlando Maranhão, é lá de Foz do Iguaçu, né? Não, Orlando Maranhão aqui de Pinhais. Não é o Maranhão lá de... Não, aquele é um amigo meu, o Maranhão deve estar assistindo lá em Rocido. Tá. Então, ele falou sobre o Pacto Federativo e a inconstitucionalidade, né? Que algumas pessoas colocam. Bom, em 1914, existiam no mundo 62 países, né? Hoje, a gente, contando os que estão em processo já de independência, a gente tem praticamente 210 países. Veja, desses 62, todo o país tem na sua Constituição, nas suas leis, algum artigo, alguma cláusula que procure conservar a integridade do seu território. Tá? E daí até uma tese do advogado nosso do movimento, o Paulo Demchuk, que é o seguinte: a nossa própria Constituição está lá. O poder emana do povo. Ora, se o poder emana do povo, e se o povo tiver um desejo diferente do que está na lei, a lei tem que ser alterada. Né? Até a gente tem os... E aí, o que acontece nesse nosso segundo plebiscito? A gente vai inaugurar a coleta de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular. Né? Então, as pessoas que vão lá votar também vai ter lá uma lista, né, para assinar. Né? Então, você pode ir lá. Se você for com o seu título de eleitor, você preenche lá o seu nome e o seu número do título de eleitor. Quem não estiver com o título de eleitor, né, preenche o seu nome, a sua data de nascimento e o nome da mãe, né, que são os dados quando você não sabe o número do seu título de eleitor, por exemplo, você entrar no site do TSE, com seu nome, data de nascimento e nome da sua mãe, você acha o seu título na internet. Então, desde que o nome esteja escrito exatamente como está no cartório eleitoral, né? Isso. Porque, vamos supor, tiver um nome, pegar aqui um exemplo aqui, Tereza. Se tiver com S, você escrever com Z, ou se tiver com Z, você escrever com S, já tem. Então, isso para identificar todo mundo, né, nessa lista do projeto de lei de iniciativa popular. E o que esse projeto de lei vai pedir? Nós vamos fazer um para cada estado. Nós vamos pedir para as assembleias legislativas, né, fazerem uma lei pedindo um plebiscito, aí sim, oficial,
Né? O que esse plebiscito vai... É o próximo passo do processo democrático. Né? Não é um plebiscito que vai dizer, a gente quer agora se separar. Não, não é isso. A gente vai pedir que seja feito um plebiscito oficial para que a gente rever, se as pessoas querem rever a nossa posição dentro do Pacto Federativo. Tá? Então, isso ali que o Orlando Maranhão colocou, a gente quer mudar essa lei. Tá? Então, a gente está numa posição hoje dentro do Pacto Federativo, que a gente não tem autonomia nenhuma. A gente quer que os nossos deputados, nos 3 estados, façam um plebiscito oficial, onde a gente vai rever até que ponto, se as pessoas querem ampliar essa autonomia de cada estado dentro do Pacto Federativo. Né? E daí partimos para esse novo passo do processo democrático de aquisição da independência. Aí vem uma outra pergunta. Antes vou mandar um abraço aqui para Ilse. Um grande abraço para você, pela participação aí também. Você falou em Constituição, etc. e tal. Há vertentes jurídicas que dizem ser essa proposta não legítima, por ferir uma cláusula pétrea do artigo 1º da Constituição. O Estado indissolúvel. O Estado indissolúvel. Como que o movimento trata disso? Uma cláusula pétrea, que a cláusula pétrea já se diz, ela não pode ser mudada, inclusive vertentes jurídicas dizem, nem com plebiscito, nem com consulta popular. Como eu lhe disse, a lei pode ser mudada, né? Haja vista que ela pode e deve ser mudada ao sabor da vontade da população. O nosso foro, na verdade, não seriam as leis brasileiras, né? A partir do momento. Então, todos esses passos que a gente está dando é para ter um reconhecimento, ter uma prova, né, de que o Sul aqui se reconhece, se vê como uma nação, né? E daí o nosso foro seria internacional, né? A partir da resolução 1514 da ONU, né? Que sustenta a autodeterminação dos povos. Inclusive, o Brasil é signatário dessa resolução, né? Veja só, é uma questão política. E é evidentemente que esse movimento irá precisar também, além do apoio popular, de apoio político. O movimento, embora não partidarizado ainda, não sei se pretende, mas ele tem representantes nesses 3 estados, em alguma Câmara de Vereadores, em Assembleia Legislativa, ou no Executivo, Municipal, Estadual, de algum desses 3 estados? Olha, a gente tem simpatizantes, né? Representantes no Legislativo ou no Executivo? Representantes não, porque até mas simpatizantes, tem simpatizantes. Só que os simpatizantes eles não gostam muito de se expor para não criar polêmica, né? Eu não sei se você vai lembrar quando o Beto Richa trocou a secretária de Educação. Aí o pessoal, aquela varrida na vida da pessoa e tal, lembro. E a repórter viu que ela curtiu a página do movimento. Foi o suficiente para fazer um cavalo de batalha em cima da moça. Esse é o problema, é a imagem da pessoa pública. Ela não pode dar um passo fora daquilo que está determinado, que já é contestada. A democracia não existe. Né? Não estou defendendo ela, nada disso. Né? Um abraço aí para o Zé Francisco. Fala lá, Chicão. Parabéns pelo programa. Obrigado. Michael Alessandro entrou. A Bruna Fernandes também está aí, de novo a Bruna. Um grande abraço para você, Bruno. Então, o Sul é meu país. Eu já fiz essa pergunta, se ele tem representante ou não, mas ele pretende virar um partido político ou pretende continuar como um movimento cada vez mais forte. E ele, a pergunta já fiz se ele tinha representantes ou não, né? E no judiciário, esse movimento tem simpatizantes? Também, da mesma forma, né? Tem simpatizantes, mas a pessoa, como é pública, prefere não se expor.
A questão do partido, né? Se o movimento pretende... Então, às vezes tem algumas correntes... Como as Farc, não estou aqui, desculpe, não estou fazendo um comparativo em relação às Farc e esse movimento. As Farc na Colômbia, por exemplo, deixaram as armas e partiram, depois de 50 anos, para um partido. Já eram reconhecidas aí como um movimento forte, etc. E tal. Ainda bem que deixaram as armas e partiram. Então, esse movimento, o Sul é o meu país, ele pode vir a virar um partido? Não. Até existem algumas pessoas que pensam, puxa, dentro do movimento, né? Alguns argumentam assim, poxa, se a gente tivesse um representante no parlamento brasileiro, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado, será que as coisas não seriam mais fáceis, né? A gente ter um representante? E daí a grande maioria do movimento acha que não, que a forma como a política hoje é feita no Brasil, isso iria contaminar o movimento, né? Também outra coisa que a gente tem grande receio é de repente o movimento, como está crescendo agora, nesses últimos dias, virou notícia e tal, aí chega o político e todos esses votos para mim na próxima eleição, né? Então, e depois se elege, tchau movimento, né? Então a gente não quer se misturar com a política brasileira. Seria essa visão do movimento em relação à política brasileira? Essa que você acabou de dizer agora, que o político pode vir, pega os votos, vai embora, vira as costas. Isso. Essa essa visão. Legal. Um abraço para a Ana Adélia, que entrou. A Ana Adélia é lá de São José dos Pinhais. Até quando de atorar a questão da cláusula Petri da Constituição, né? Você veja quanta coisa, como as leis não são engessadas, né? Quanta coisa que está se rediscutindo, né? Hoje mesmo o Supremo estava rediscutindo a questão do ficha limpa. Vale para quem foi condenado antes de 2010, não vale e tal. Então, essa coisa, a lei não é uma cláusula pétrea aí, né? Mas pode ser discutido. É discutível, né? Então, a questão do ensino religioso nas escolas foi semana passada discutido de novo, foi uma decisão até que chocou um pouco o pessoal da pedagogia, né? Então, essa coisa, a lei é assim, cumpra-se. Não, a lei é assim, enquanto a lei é assim, vamos cumprir. Mas nós temos o direito de questionar e propor pacificamente uma mudança nessa lei. A Dulcineia Nascimento e o Geraldo Gobetti também entraram. Um abraço para vocês e obrigado pela participação. Perguntem, quiserem fazer perguntas aqui para o Celso Bindlin, que é o representante, um dos representantes do movimento O Sul é Meu País, aqui no estado do Paraná. O Celso Bindlin é aqui de Pinhais, né? E está sempre na ativa aí. Economicamente falando, qual a proposta que o movimento tem em caso de sucesso nessa proposta separatista? Qual, economicamente, para o Brasil, para o seu povo, qual a proposta que teria? Economicamente, é liberal, né? Então, a nossa proposta é menos interferência do Estado na economia. Estado mínimo. Estado mínimo. O movimento defende a questão do Estado mínimo, menos interferência da economia, mas na linha mais liberal. E em relação aos projetos sociais, como educação, esses ProUni, Bolsa Família, e garantias trabalhistas, reforma da Previdência, claro, o movimento não está lá, mas como que o movimento encara isso? Como que o movimento vê isso? É a favor, é contra, não é? Quais os motivos que levariam... A questão social, ela é necessária, né? A gente não pode dizer, se você está numa pior, é porque você não trabalhou. A pessoa, veja, o Sul não raro, assolado por enchentes e tal. Então, você imagine uma pessoa que perdeu tudo numa enchente.
amigo agora civil. Não é assim. Então, sempre é possível que alguém seja vítima de um infortúnio, né? E para isso os programas sociais são importantes. O que não podem ser é ser uma muleta eleitoreira, né? Ser uma coisa assim em que você assuste o seu eleitor, né? Então, cuidado, se eu não ganhar, vai acabar o programa social. Esse tipo de coisa que não pode acontecer. Essas questões, às vezes, assim, muito específicas, né? Sim. É difícil da gente responder, porque vamos comparar com o Brasil. Então, o Brasil tem aí 500 anos de história, e quanta coisa ainda está se definindo, né? Então, a política mesmo, como é que vão ser as eleições em 2018, né? Um mês atrás não se sabia se ia ser do jeito que está, se ia ser o distritão. Então, isso é muito dinâmico. Então, é muito difícil a gente dizer assim, numa caixinha pronta, né? Olha, o país vai ser assim, assim, assim. O país vai ser... Você veja, a gente está perguntando... Nosso primeiro passo aqui é perguntar para as pessoas: você quer que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente? Tudo a gente está perguntando para as pessoas. Com todas essas questões, a gente vai perguntar para as pessoas. Celso, em caso de uma separação, evidentemente que toda separação, ela sempre causa danos, eu digo assim, não que seja má, mas causa um dano de relacionamento, enfim. Como que o Brasil, o Sul é meu país, ou os 3 estados do Sul, em caso de sucesso nessa proposta de vocês, como que ele se relacionaria economicamente com os demais estados do Nordeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, que também têm suas economias. Como que e também eu pergunto se nessa separação, como às vezes a gente ouve pessoas falar, não, isso aí é uma coisa que é racista, não gosto de pobre e tal, não sei o quê. A gente ouve alguém falar por aí, não estou dizendo que isso seja, que esse movimento seja assim, não é. Então, como que você colocaria? Você falou dos outros estados, né? Até no Brasil, o Sul é meu país, não é o único movimento separatista, né? Existe um movimento separatista em São Paulo, no Pernambuco, no Nordeste também, existem movimentos separatistas. Na questão econômica, a gente está doido para se separar e a gente quer comprar do Brasil gasolina que nem a Argentina, que compra do Brasil e a gasolina lá é mais barata do que aqui, né? Isso vai ser uma coisa... governo e vem governo é a mesma coisa. A política econômica em relação a isso é a mesma coisa. Então vai ser bem interessante, né? Tomara que a gasolina fique tão barata quanto é na Argentina e a gente possa comprar do Brasil. Então, e essa questão que o pessoal fala, não, eles não querem pobre, ou não querem pessoas de cor, etc. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso foi assim, lá na década de 90, um programa lá que foi entrevista com um componente era um outro nome, um movimento já separatista que existia na época. Foi uma emissora lá, deu uma maquiada na edição do programa, mostrou de uma forma assim e pegou uma pessoa ali e criou essa polêmica. Criou essa imagem, e essa imagem colou, e a gente aos poucos agora está conseguindo se dissociar disso, né? Como eu te disse, eu passei ali a semana passada em vários municípios distribuindo esse material aqui para o plebiscito. Então, a gente vê lá pessoal trabalhador de todas as etnias, né? Então, o movimento tem todo mundo que está no Sul, que está... Ele é múltiplo. É múltiplo, que está cansado, que não acredita mais, né, nas instituições brasileiras, aderiu ao nosso movimento. Legal. O Cleiton Pereira acabou de entrar aí, um grande abraço para você, Cleiton. O Pedro Sirineu está falando, o USA, né, os Estados Unidos,
estão por trás dessa ideia. Isso aí, Não. O que você diz disso? Tá? O Pedro Cirineu está falando. Não. Jean Carlos Arquikopf. Uma coisa interessante. Um grande abraço para você. E o Getúlio Carneiro também. Um grande abraço. Esse desejo de independência do Sul, ele é muito antigo na história, né? Lá das missões, né? Quando Portugal e Espanha eram juntas e tudo isso. E uma coisa que não se... A escola nossa, ela esconde alguns fatos históricos, né? Então, bastante coisa. Muito. Então, quando você estuda lá as revoluções do período regencial, lá, então você pensa, a Guerra dos Farrapos, né? Era um bando de... A Sabinada, Cabanada, aí você não vê nos pontos escolares. Então, e a Guerra dos Farrapos, eles colocam lá um bando de farrapos, lá, baderneiros. Chegou o Marechal o Exército Brasileiro e resolveu tudo. Não foi assim. A Guerra dos Farrapos, o que aconteceu, a Revolução Farroupilha, durante 10 anos, o Rio Grande do Sul realmente foi independente, tinha moeda própria, emissão de passaporte, e nesse mesmo período foi em 1835 o Rio Grande do Sul, e logo, acho que em 1838, logo em seguida, da metade de Santa Catarina até o litoral ali, formou-se a República Juliana. Então, foram se formando repúblicas aqui, só que daí não tiveram poder militar para fazer frente ao Império. Então, não tem nada a ver com, é agora os Estados Unidos, o Trump, que quer tomar o Sul. Não tem nada a ver disso. Isso é muito antigo na história, o desejo de independência aqui do Sul. Ok. Celso Bindlin, eu agradeço bastante a tua participação aqui. Foi muito legal, foi muito bom falar sobre esse assunto, é importante. E a gente vai ver se a semana que vem a gente traz, né, outros convidados, outras pessoas aqui do município de Pinhais para falar sobre outros assuntos também aí, né? E eu deixo agora a palavra com você para suas considerações finais, o que você quer falar, convidar o pessoal. Quero sim. Agradeço aí quem está assistindo a gente, agradeço de novo o seu convite para a gente vir aqui falar, e quero convidar todo mundo para, nesse sábado, acessar se você acessar o nosso sistema, vai ter lá no celular mesmo, você consegue acessar e ver lá onde votar. Qual é o endereço do sistema? É o www.sullivre.org ou www.sulista.org. Tá? Então, você consegue acessar, põe o município lá onde você está e vai dizer se nesse município tem urnas ou não e qual é o endereço que são alocadas essas urnas. Então, a gente está convidando todo mundo para ir lá votar. Se sim, que bom, o voto, né? Se não, vai lá e também dá o seu parecer. Por isso a gente está consultando, né, as pessoas. E também quem se gostou da nossa proposta, né, leia mais sobre isso, vem com a gente, vem participar, vem ajudar a colher as assinaturas para esse nosso projeto de lei de iniciativa popular, né? A gente quer pedir, então, esse plebiscito oficial para ver se a população quer rever a nossa posição dentro do Pacto Federativo. Se está tudo excelente, né? Então não quer. Agora, quem quer mudança, eu acho que esse é um caminho. Ok. No mais, eu agradeço a participação de todos, aqueles que nos assistiram e participaram, e aqueles que também irão assistir esse programa posteriormente, né? E não esqueça que amanhã também será retransmitido pela Rádio FM Nova Pinhais. Um grande abraço a todos e até quarta-feira que vem. Valeu?